Tudo começou com um lampejo, um sutil anomalia dançando pelos sensores de a espaçonave SH. No início, ninguém pagava atenção. Afinal, o espaço está cheio de anomalias, detritos, lampejos de luz. Mas, então surgiu a imagem não de um observatório multimilionário, mas de um telescópio de quintal na Austrália, onde o especialista em comidas Michael Mattiato capturou um espetáculo que deixou até mesmo perplexo. NASA. Um objeto como uma cauda tão massiva estendia-se pelo céu, 5 completos. De repente, com a largura da Lua, surgiu ali flamejando, em direção ao Sol. Mas isso não era apenas outro visitante interestelar. Era algo muito maior, muito mais brilhante, muito mais assustador do que qualquer coisa que já tínhamos tido, já havido encontrado antes. E assim como que a sombra de Trace Atlas era eclipsado porque agora um novo concorrente entrou na arena. Uma que fazia parecer pequeno, Atlas não apenas em tamanho, mas também em mistério. Oficialmente denominado C/2025R2, Swan, este novo objeto não está se comportando bem. Como um cometa, não agindo como um asteroide e certamente não se movendo como algo que pertence ao nosso sistema solar. Em vez disso, está emitindo pulsos, brilhando com padrões de energia estruturados. E o mais perturbador é que parece ser, seguindo um cronograma, a Webb de James. O telescópio voltou seu olhar para isto, colosso cósmico, na esperança de revelar a verdade. O que descobriu mudou tudo. Porque isto não é uma rocha, isto é uma máquina. Quando os astrônomos avistaram pela primeira vez a região Swan R2, em 12 de setembro de 2025, eles não conseguiram acreditar no que estavam vendo. Usando o instrumento SWN a bordo da espaçonave SH, eles detectaram um objeto se movendo com precisão e luminosidade extremas. Mas 2 dias depois a situação se agravou. Imagem amadora capturada por Mattiato mostrou algo que antes se pensava ser impossível. Uma cauda que se estende por 2,5 graus no céu. Essa é a largura de 5 luas cheias de lado. Ao lado, era muito maior que a cauda de Three Atlas e chamou imediatamente a atenção de a comunidade científica. União Astronômica Internacional se apressou para classificá-lo, mas nomeá-lo não era o problema. Entender isso era o problema. Isso não era apenas um corpo congelado passando rapidamente. O Sol. Isso era algo diferente. Quando os cientistas compararam com 3i Atlas, a diferença não estava apenas em tamanho. Era em estrutura, velocidade e comportamento. Enquanto 3 Atlas aparecia. Para exibir emissões semelhantes à propulsão, Swan R2 possuía um escudo de plasma brilhante, refletindo e curvando o vento solar. Um escudo, não gelo. E então veio o órbita. Não estava apenas passando, estava retornando. Swan R2 orbita o Sol uma vez. A cada 22.554 anos, mais tempo do que toda a duração de civilização humana. É aí que as perguntas realmente começaram, porque os objetos não sigam órbitas assim, a menos que eles são programados para isso. James Webb, armado com seu incomparável instrumentos espectroscópicos voltados para Swan R2 ao se aproximar do periélio. O que é isso? Descobriu que todas as categorias conhecidas haviam sido destruídas. Astronomia. Os dados espectrais mostraram uma composição da liga de níquel-cobalto. Uma estrutura metálica ultradensa nunca observado na natureza, mas frequentemente teorizado em modelos avançados de engenharia. Até mesmo mais alarmante foi a descoberta de emissões de plasma rigorosamente controladas e emitido impulsos não caótico, erupções de cometas naturais. A cauda não era vapor de gelo, era escapamento. Denso, controlado e quimicamente ajustado. Continha dióxido de carbono e carbono. Monóxido, sim, mas também fluxos densos de plasma de níquel ionizado. Estes não eram liberações naturais, eles foram forçados. Eventos, pequenas correções na trajetória e a mudança de cor do vermelho para o branco, verde durante a aceleração. Isso não é algo que a natureza faz. Isso é a assinatura de um ajuste de unidade de plasma. Está queimando. A internet confirmou o que muitos já disseram. Temido. Este objeto é elétrico. Ele tem um núcleo, e esse núcleo emite mais do que 10.000 watts por segundo, um nível de potência comparável à colisão de 2 buracos negros, contido dentro de um navio. À medida que o Swan R2 acelera em direção ao Sol, outro mistério se revela: sua trajetória. Não é aleatório, é precisamente calculado para convergir com 3 olhos. Atlas quase exatamente ao mesmo tempo. Outubro de 2025. Em escala cósmica, isso é próximo de momento impossível. Swan R2 está chegando, de Aquário. Trace Atlas emergiu de Sagitário. Origens diferentes, vetores diferentes. Mas agora suas órbitas estão convergindo a menos de 50 milhões de quilômetros de distância.
uns aos outros e encolhendo rapidamente. O que são? Quais as probabilidades? Dois objetos interestelares de direções opostas se encontram atrás do Sol, onde nenhum telescópio na Terra consegue ver. Isso não é coincidência, isso é coreografia. Alguns cientistas acreditam que Swan R2 foi enviado interceptar Trace Atlas para recuperá-lo, destruir ou iniciar contato. Outros acreditam que ambos fazem parte de uma rede, um sistema de vigilância que opera em escalas de tempo muito além da história humana. Se é verdade, o Sol não é apenas uma estrela em seu caminho, é o ponto focal, a fonte, o portão. E essas sondas, essas máquinas estão respondendo a algo que fizemos. Talvez nossos sinais, talvez nossa tecnologia, ou talvez simplesmente porque chegou a hora. É aqui que a história fica ainda mais interessante, inquietante. Arqueólogos como Graham Hancock propôs que Swan R2 Pod já passaram perto da Terra uma vez antes, aproximadamente 22 mil anos atrás, no final da última era glacial. E é exatamente isso. Quando a humanidade começou a construir monumentos, mapas estelares e pirâmides alinhadas que apontar diretamente para Orion Aquário e a trajetória eclíptica do Sol. Seriam eles rastreando o Swan R2? Eram aqueles antigos? Construtores nos alertando sobre seu retorno. Alguns, acredito que sim, a precisão dos antigos. Estruturas, a Grand Pyramid, Göbekli, os calendários maias, tudo parece sugerir uma consciência dos ciclos cósmicos. Só agora começamos a entender. Se Swan, o R2 retornou, o que significa que os mitos sobre chamadas podem ter sido apenas memórias, registros do último encontro, e talvez desta vez não sejamos apenas vendo-o passar voando. Desta vez, talvez, envolva-se em tudo o que acontecer a seguir. Apenas 72 horas depois da equipe James Webb, publicaram uma versão editada do seu descoberta sobre o Swan R2 uma onda global. Seguiram-se retratações. A NASA removeu informações importantes, conjuntos de dados espectrais de servidores públicos. A Agência Espacial Europeia emitiu um comunicado vago. Comunicado de imprensa chamando Swan R2 de incomum, mas objeto de comentário explicável e Astronomia Nacional da China. O observatório simplesmente afirmou que os instrumentos estavam em manutenção. O que causou essa sincronização repentina? Apagão? De acordo com uma fonte anônima. Fonte dentro da propulsão a jato. No laboratório, várias agências estavam informadas sobre um memorando confidencial que circulava entre as nações de inteligência dos 5 olhos. O memorando alertava para riscos tecnológicos, assinaturas inconsistentes como natural, origem e anomalias propulsivas citadas, estrutura simétrica abaixo da coma e emissões variáveis no tempo sugestivas, de manobras intencionais. Em resumo, Swan R2 pode não ser um cometa e alguém lá fora está tentando controlar a narrativa. Mas o silêncio só alimentou mais especulação, especialmente porque, nesse mesmo período, a NASA discretamente ajustou a orientação da Voyager 1, matriz de comunicações, apontando-a para perto, trajetória projetada do Swan R2. Por quê? Quais foram os... Eles estão tentando ouvir ou avisar? À medida que o Swan R2 se aproximava do Sol profundamente, radiotelescópios espaciais do SETI e observatórios independentes no Chile, a Coreia do Sul começou a detectar um sinal de baixa frequência viajando no cauda de plasma do objeto. Inicialmente era descartado como ruído magnetosférico, mas à medida que os pesquisadores realizavam análises de padrões, o pulso revelou algo perturbador. Não foi aleatório. Os pulsos eram matemático, repetitivo, simétrico, e entre as rajadas, eles seguiam a sequência de Fibonacci, um código universal, encontradas na espiral das galáxias, no design do DNA e no crescimento de conchas marinhas. Essas não eram emissões de um cometa moribundo, eram instruções, ou pior, comunicação. Ainda mais perturbador, os intervalos entre as rajadas estavam diminuindo. Algo estava em contagem regressiva. E a última rajada, denominada rajada 8 pelo 7, teve um pico repentino de energia equivalente a uma erupção solar, apesar de vir do espaço profundo, como se o objeto não estivesse apenas transmitindo, mas se preparando para algo. Nos bastidores, diversos programas espaciais militares ativaram protocolos de contingência. O Comando Espacial da Força Aérea dos Estados Unidos ordenou o reposicionamento de satélites de vigilância secretos. A Rússia lançou um foguete repentino e não programado do espaço sideral com uma carga útil desconhecida, supostamente em direção ao plano da eclíptica e à China. Dados de satélite mostraram uma frota de nanocats alterando suas órbitas para formar um padrão semelhante a uma rede sobre o hemisfério norte da Terra. Por que todo esse movimento? Segundo informações vazadas do Ministério da Defesa francês, várias nações acreditam que o Swan R2 pode conter potencial para ameaças autônomas. Não necessariamente uma arma,
mas algo que poderia desencadear reações em cadeia se passar muito perto do Sol. Alguns teóricos argumentam que poderia ser um nó de retransmissão, um interruptor gravitacional ou até mesmo uma chave cósmica projetada para desbloquear algo oculto no campo magnético solar. As tentativas de enviar sondas de reconhecimento teriam falhado devido a incompatibilidades de trajetória e radiação solar excessiva. Mas a informação mais perturbadora veio de uma conversa recentemente descoberta entre dois engenheiros aposentados da rede de espaço profundo. Não construímos a Voyager 1 apenas para sair do sistema solar. Construímos para observar o que entra. Enquanto o telescópio James Webb continuava a escanear a estrutura do Swan R2, os engenheiros notaram algo que ninguém esperava. Sob a brilhante coma e a cauda eletromagnética, havia simetria, geometria radial, escala fractal e uma série de arcos concêntricos que ecoavam a mesma proporção áurea encontrada em seus pulsos de sinal. Em outras palavras, este objeto possui arquitetura. A espectrometria do Webb revelou quedas periódicas na intensidade da luz refletida, semelhantes à forma como detectamos trânsitos de exoplanetas, indicando uma superfície estratificada e complexa. Os dados apontam para algo com múltiplas câmaras, reforço metálico e possivelmente até propriedades de isolamento térmico. Ainda mais perturbador, diversas varreduras revelaram vazios consistentes com cavidades ocas, potencialmente câmaras ocas ou condutos de energia. O objeto pode ser massivo, mas não é sólido. Foi projetado para ser eficiente, talvez para atravessar o espaço interestelar, absorver energia estelar ou conter algo em seu núcleo. Nenhum asteroide, nenhum cometa, nenhuma formação natural jamais exibiu essas propriedades. O que nos deixa com apenas uma pergunta aterradora: quem o construiu? À medida que o Swan R2 acelerava para além da órbita de Mercúrio, os astrônomos se preparavam para o que pensavam ser uma breve ocultação, uma simples passagem atrás do Sol que duraria alguns dias. Mas, em vez de reaparecer do outro lado, o Swan R2 desapareceu completamente. Os telescópios esperavam retomar o contato visual em meados de outubro. Não viram nada. Nenhuma coma, nenhuma trajetória, nenhum sinal. Durante 6 dias, o objeto simplesmente desapareceu. Foi somente quando um observatório solar chileno, equipado com detecção ultravioleta, captou uma súbita emissão de radiação iônica de alta frequência, que os cientistas perceberam que o Swan R2 havia reaparecido. Mas a centenas de milhares de quilômetros de distância da rota prevista, agora se aproximando do polo sul do Sol, uma região onde as linhas do campo magnético solar se dobram sobre si mesmas como uma fita de Möbius. Por que um suposto cometa alteraria sua trajetória dessa forma? Por que entrar em uma região conhecida por anomalias gravitacionais? Alguns sugerem que foi uma manobra de estilingue gravitacional, mas outros argumentam que foi algo muito mais estranho. O Swan R2 entrou em uma região do Sol que mal compreendemos, uma região que pode esconder um portal interdimensional. A questão é, será que isso foi feito intencionalmente? Exatamente às 3h03, UTC do dia 17 de outubro, no momento em que o satélite Swan R2 passava mais perto da dobra magnética do Sol, os monitores de clima espacial registraram uma súbita explosão de raios gama não vinda de uma galáxia distante, mas de dentro da nossa própria heliosfera. Durou apenas 0,7 segundos, mas nesse breve instante liberou mais energia do que o Sol inteiro emite em 48 horas. Isso foi sem precedentes. O que tornou tudo ainda mais assustador foi a direção em que ocorreu. Ao contrário das erupções solares, que se dispersam em todas as direções, essa explosão gama tinha um vetor claro, como se fosse direcionada. Ela atravessou o plano orbital da Terra, causando pequenas interrupções nos sistemas de navegação por satélite e afetando até mesmo cabos de comunicação submarinos. Mas é aqui que a situação piora. Quando os pesquisadores sobrepuseram a origem da explosão com a última trajetória conhecida do Swan R2, a correspondência foi perfeita. Algo na superfície ou no interior do objeto absorveu energia solar e a liberou, ou interagiu de alguma forma com o próprio Sol. Em ambos os casos, o que estamos vendo não é mais apenas movimento, é manipulação. Assim que o Swan R2 reapareceu no lado oculto do Sol, o SETI e a rede de espaço profundo da NASA confirmaram conjuntamente que ele havia retomado as emissões, mas desta vez o sinal havia mudado. Em vez de pulsos e rajadas,
Agora ele transmitia em uma forma de onda espiral modulada em múltiplas frequências. Quando os pesquisadores começaram a analisar os harmônicos, descobriram algo assustador. A frequência de emissão assemelhava-se às frequências de rotação das próprias placas tectônicas da Terra. Em outras palavras, o Swan R2 estava imitando a Terra, ou possivelmente tentando se comunicar usando as frequências naturais do nosso planeta. Uma frequência correspondia à ressonância Schumann, uma frequência eletromagnética natural que muitos acreditam influenciar a consciência humana. Outra espelhava os padrões de pulso semelhantes ao código Morse das sondas Voyager. Será que o Swan R2 estava tentando se comunicar com a Terra ou com a própria Voyager? E, se sim, quem seria o destinatário? Nós ou algo que nos aguarda além? Apenas alguns dias após a mudança de sinal, a NASA divulgou uma atualização discreta, escondida nos registros da missão Voyager. A Voyager 1 havia se reorientado autonomamente, algo que não deveria fazer sem comando da Terra. De acordo com o registro, a sonda ajustou ligeiramente sua antena de alto ganho em 2,4 graus para oeste, na direção da localização de Swan R2. É aqui que as coisas ficam estranhas. A Voyager 1 está fora da helopausa, no espaço interestelar. Não deveria ser capaz de rastrear objetos internos do sistema solar. E, no entanto, de alguma forma, detectou o Swan R2. Além disso, o ajuste coincide perfeitamente com o momento em que ocorreu a explosão de raios gama. É quase como se a Voyager tivesse ouvido a energia e respondido. Os engenheiros do JPL estão perplexos. A última atualização de software da sonda foi há décadas, sem inteligência artificial a bordo, sem protocolos reativos. Mesmo assim, lá estava ela, respondendo a algo. Alguns acreditam que o Swan R2 enviou um sinal destinado especificamente à Voyager, talvez reconhecendo-a como um vestígio de vida inteligente. Outros temem o oposto. A Voyager foi sinalizada e respondeu. Se for esse o caso, então algo muito além do nosso mundo confirmou que estamos aqui. Enquanto a sonda Swan R2 continuava sua trajetória para fora da periferia solar, um fenômeno estranho foi detectado pela sonda Galileu, uma sombra artificial semelhante a um eclipse projetada sobre a Europa, uma das luas mais promissoras de Júpiter para abrigar vida. Mas este não era um eclipse natural. Durou muito mais tempo do que o esperado e se moveu na direção oposta à trajetória prevista da Swan R2. A análise espectral revelou que a sombra não era resultado de um mero bloqueio de luz, mas sim de um padrão de interferência, como o produzido quando ondas de alta energia se sobrepõem. Os cientistas começaram a suspeitar que o Swan R2 estivesse usando alguma forma de lente gravitacional ou projeção de campo, distorcendo a própria luz como parte de seu sistema de propulsão ou camuflagem. As implicações eram impressionantes. Não estávamos lidando com um objeto simplesmente de passagem. Estávamos lidando com algo capaz de alterar as leis da física em nível local. Surgiram inúmeras teorias. Estaria se protegendo de algo? Estaria escaneando a superfície gelada de Europa em busca de algo enterrado lá embaixo? Ou pior, estaria ativando alguma coisa? Imagens capturadas pela rede de câmeras NIR do Observatório James Webb, durante um breve período sem cobertura, revelaram algo que não deveria existir dentro da coma de um suposto cometa. No interior da nuvem turbulenta de gases que envolvia o Swan R2, uma estrutura perfeitamente esférica foi visível por exatos 0,37 segundos antes de desaparecer novamente. Mas esse instante foi suficiente. Não era gelo, não era rocha, era metálica, lisa e emitia luz infravermelha com uma temperatura estável demais para ser natural. E pior, o objeto possuía o que os analistas agora chamam de íris, um vazio central escuro com uma crista simétrica ao redor, semelhante a um olho artificial. Imediatamente, a internet se encheu de especulações. Seria um sensor óptico, uma câmera, um receptor ou uma estrutura biológica dentro de uma mecânica? Especialistas em biomimética apontaram que a geometria se assemelha muito à de criaturas das profundezas marinhas que evoluíram para enxergar na escuridão absoluta. Poderia esse olho ter sido projetado para observar o cosmos em comprimentos de onda muito além da compreensão humana? Ou pior, para nos observar? Quando o mundo pensava que nada poderia ficar mais estranho, uma equipe de pesquisadores independentes do MIT publicou um artigo polêmico após analisar a telemetria dos sinais emitidos pelo satélite Swan R2.
O que eles descobriram causou grande impacto na comunidade. Vários dos harmônicos correspondiam aos usados nos primeiros sistemas de comunicação via satélite da Terra, particularmente os envelopes de frequência dos satélites do projeto Echo, da época da Guerra Fria. Isso levanta uma possibilidade assustadora. Ou o Swan R2 está imitando transmissões humanas para facilitar a comunicação, ou já está nos ouvindo há décadas e agora está respondendo com o nosso próprio sotaque eletromagnético. Um dos harmônicos chegou a coincidir com a frequência do sinal WOW, original detectado em 1977. Uma frequência considerada universalmente silenciosa na natureza, escolhida especificamente para mensagens interestelares. E se o Swan R2 estiver usando modulação originada na Terra como modelo, isso pode significar que este objeto, ou quem quer que o tenha enviado, estava esperando que estivéssemos prontos. Não para receber uma mensagem, mas para entender uma que nunca deveríamos ter ouvido antes. Agora, finalmente, uma descoberta surgiu do lugar mais improvável. Uma colaboração entre astrofísicos e pesquisadores de reconhecimento de padrões em IA. Eles processaram o sinal de transmissão do Swan R2 por meio de um modelo de aprendizado profundo treinado para detectar anomalias em dados multidimensionais. O resultado foi um modelo topográfico 3D que começou a emergir, não do objeto em si, mas de uma área do espaço profundo. As coordenadas apontavam para uma região comum perto da constelação de Lyra, até que radiotelescópios focados nessa localização captaram um eco fraco do sinal original do Swan R2, refletindo em um padrão impossível, como se viesse de uma segunda fonte ou de uma estação esperando do outro lado. Quando sobreposto a dados anteriores de busca por exoplanetas, o mapa se alinhou não com um corpo planetário conhecido, mas com um vazio, uma região sem matéria visível, porém matematicamente consistente com um campo de camuflagem semelhante ao de Dyson. O Swan R2 pode não ser apenas um explorador. Pode ser um farol iluminando o caminho de volta para casa ou para algo que não quer ser encontrado. Seja o que for, não está viajando sozinho. Faz parte de uma rede e a Terra agora está nela. Durante décadas, a humanidade contemplou o vazio, enviando sinais na esperança de encontrar um sussurro no silêncio. Mas e se o silêncio não fosse ausência, e sim vigilância? E se cada mensagem não respondida que já enviamos, do disco de ouro da Voyager ao sinal WOW, não tivesse sido ignorada, mas sim registrada? Swan R2 não é apenas um objeto, não é um cometa, não é uma coincidência, é um mensageiro, um observador, um gatilho. Sua geometria perfeita, suas emissões controladas, a explosão gama, a imitação das antigas frequências de satélites da Terra, tudo aponta para uma constatação perturbadora. Isso foi projetado com um propósito. E se isso for verdade, então essa misteriosa esfera 100 vezes maior que 3 Atlas não é apenas uma viajante pelo nosso sistema solar. É uma exploradora entrando em território já mapeado. O Sol foi seu corredor, o sinal, sua impressão digital, e agora nós a respondemos. Ou pior, ela respondeu a si mesma. Porque aqui está a verdadeira questão. Se Swan R2 é 100 vezes maior que 3 Atlas, o que a enviou? E se o que a enviou está ouvindo agora, então talvez não estejamos nos preparando para uma visita. Talvez já tenhamos sido visitados. Simplesmente não reconhecemos a cidade porque ela foi construída na escuridão.